E será que o eclipse do dia 2 de outubro no signo de Libra vai afetar o Brasil? O que a astrologia diz sobre o último eclipse do ano? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Eclipse, né? Lembrando mais uma vez, são eventos de muita importância simbólica do ponto de vista da astrologia, porém são eventos que a gente está já habituado, né? A gente acabou de passar pelo eclipse lunar do dia 17 e agora a gente tem mais um eclipse solar anular, né? E o que isso quer dizer a gente já vai entender. Mas é um momento que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção porque há uma inversão simbólica, né, de luz e sombra. Eu digo no sentido simbólico porque por mais que aconteça no dia, né, a Lua obstruindo a luz do Sol, o que já causa também uma oscilação de luz e sombra, de fato, ainda assim a gente tem o efeito simbólico do eclipse. Quanto mais a gente entender desses fenômenos, melhor. Até mesmo para a gente evitar situações de medo mesmo, né? Da gente ficar preocupado ali sem necessidade. Eclipse é um evento muito poderoso, os antigos sabiam disso. Tanto é que em guerras, eu sempre falo isso, né? Em guerras, existiam momentos em que o inimigo atacava porque sabia que estava acontecendo um eclipse e muito provavelmente o adversário estaria desprevenido nesse dia. Mas como eu sempre lembro, né? A gente já passou por umas centenas de eclipses e a tendência é que a gente já consiga lidar melhor, principalmente tendo consciência do ponto de vista astrológico, né, do que representa. Vai acontecer no eixo Libra-Áries, né, porque é um eclipse também de lua nova, ou seja, vai marcar toda essa lunação com a energia do eclipse, mas mexe com o eixo do eu e do outro, né? O Libra representa o outro e o Áries representa o eu. Então ali por ser o signo que está na oposição pode influenciar também, principalmente quem tem ali, daqui a pouco eu vou mostrar a mandala, planetas pessoais nesse grau. Então é muito importante trabalhar também esse lado do outro, né? Do social, de tudo aquilo que o Libra representa. Lembrando que também saiu um vídeo falando a respeito do signo de Libra, dá uma assistida se não assistiu, porque todos esses temas vão ser trabalhados a partir desse eclipse. É um eclipse que a gente vai ver parcialmente aqui do Brasil, vai ser, né, ele vai passar bem próximo, eu vou mostrar isso também, mas ele vai iniciar por volta do 12h40 da tarde. Então a gente pode prestar atenção para ver se a gente consegue ver provavelmente só uma pontinha ali da Lua obstruindo o Sol. Lembrando que não se pode olhar diretamente para o eclipse e que é muito importante ter um material, né, adequado para a observação de eclipses solares, mesmo que seja parcial, porque como a luz do Sol é obstruída, ela chega ainda com maior intensidade. Então muita gente no último eclipse solar que teve aqui em 2023, teve muitos casos de gente que foi parar no hospital porque queimou a retina. Então é muito importante, né, usar o material certo. É só colocar no Google que vocês vão encontrar o que é recomendado, né? Porque existe uma lente de solda número 14 que é recomendado para se observar eclipses solares. É uma lente igualzinha a essa aqui, a gente fez, ó. Dá para olhar sem nenhum problema, mas é necessário que seja número 14 o vidro de solda para olhar sem problema para o eclipse. Se não tiver isso, nada de filme, nada de olhar pelo reflexo da água, nada disso adianta. O ideal é a proteção recomendada para evitar problemas futuros. O eclipse vai ter o auge por volta das 15h45 do horário de Brasília. No site também eu vou deixar ali para quem quiser ver, porque vai ter o horário central, né, o horário mundial, e ali é possível ver, porque para quem está fora do Brasil já se orientar, né, saber ali mais ou menos que horas vai ser possível observar o eclipse, que não vai ser visível do mundo todo. Então, se você não estiver aí na América do Sul, né, bem ao extremo sul da América do Sul, provavelmente você não vai visualizar muito esse eclipse. O eclipse, então, vai acontecer durante a lua nova, que é característica, né, de eclipses solares acontecer durante a lua nova, no grau 10 de Libra. Então, olhem os mapas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a mandala, dá uma olhada.
para poder saber se tem algum planeta pessoal, como que esse eclipse pode afetar o seu mapa. Lembrando que é um eclipse solar, então a gente considera 9 meses antes e 9 meses depois. Por volta de janeiro começou a gestação, por assim dizer, desse eclipse. Então os assuntos vinham sendo trabalhados para chegar ao auge agora no dia 2 de outubro. E vai até julho do ano que vem. Então são efeitos que a gente vai lidar aí a partir da data do eclipse. E é um eclipse que vai começar no Oceano Pacífico Sul, vai passar pelo Chile, pela Argentina, né? Aquela região ali da Patagônia, mexe também com Paraguai, Uruguai. Então, esses pontos da América do Sul que já estão ali, né, balançados, né? A situação da Argentina, por exemplo, não está nada boa. Então, o eclipse vai passar ali, a gente vai observar que a sombra, mas também a umbra e a penumbra vão tocar um pouquinho aqui o Brasil, principalmente na região ali do Mato Grosso do Sul, nos estados da região sul, então a gente precisa atentar. Só que é um efeito menor, é como se fosse um resquício, né? Muita coisa vai ser mexida por conta da natureza da situação do país mesmo, né? As coisas que já estão instáveis tendem a balançar quando acontece o eclipse. Vale lembrar também que o que indica os eclipses, que são os nodos lunares, tem um vídeo aqui exclusivo falando sobre os nodos lunares, né? O Rahu e o Ketu, como que funciona a interação entre eles, o que eles representam, vou deixar aqui para quem não assistiu. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar, o canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então a mandala do eclipse está na tela, né? A gente vai analisar agora o que está acontecendo nessa mandala, lembrando também que é de lua nova. Então a gente nota aqui que há a conjunção de Sol e Lua, primeiro marcando a lua nova, né, o momento ali que o ciclo começa, mas também o eclipse solar. Ou seja, tudo que for feito a partir dessa lunação precisa considerar a energia do eclipse, né? Ou seja, a gente tem que considerar a harmonia, a diplomacia, o social, a interconexão, tudo aquilo que o Libra representa, né? Então as questões de diplomacia, aquilo que é belo, aquilo que é esteticamente considerado bonito, né? Moda, os relacionamentos em geral, porque o Libra representa as relações. Então tudo isso está simbolizado aqui por essa conjunção nesse momento que acontece. O horário às 15h49 do horário de Brasília, né? O mapa do eclipse traçado mais uma vez aqui para contagem, porque eu sempre coloco nessa localidade. Então a gente tem, além de Sol e Lua, que formam ali a conjunção inicial, a gente vai ter Lilith, né, que vai ser uma força mexendo com questões femininas. Eu acho que eu ainda não falei de Lilith aqui no canal, mas é uma energia que a gente precisa considerar, principalmente para as questões femininas. Lilith teria sido uma mulher que disse não, né, que ela se recusou a cumprir o papel ali de esposa, o papel feminino que era desempenhado. Ela queria viver de acordo com as próprias necessidades e vontades, os próprios desejos. Ou seja, ela queria ser uma mulher livre do patriarcado. Então essa energia vai ser trabalhada também durante o eclipse. Então vocês podem ver que a Lilith também aparece aqui a 10 graus. E quem está logo ali também, Mercúrio a 11 graus, formando uma conjunção, né? Na verdade, um espelho. Então a gente tem o Sol, Lua, Lilith e Mercúrio envolvidos nessa força do eclipse. Portanto, é necessário trabalhar esses pontos também, né? Principalmente como que as comunicações vão ser afetadas. Se a gente tem o signo do social, o signo que se importa bastante com aquilo que é dito, principalmente aquilo que é dito com um certo refinamento, uma elaboração maior, porque é o que o signo também traz, né, do refinamento, as mensagens estão sendo refinadas. Então esses pontos, conforme mostra aqui na mandala, a gente não vai ter tanta clareza durante o eclipse.
E aí é muito importante trabalhar isso também, trabalhar isso em nós. Observar como a gente vai usar isso, né? Atentar, na verdade, porque o eclipse causa ali, como eu falei, a inversão de luz e sombra, e a gente pode perder o contato com o que a gente está enxergando. Então é muito importante entender por esse lado, porque aí a gente vai utilizar ou vai saber trabalhar, compensar essa energia. E como eu falei, ela vai ser marcada ali para o próximo ciclo, né? Porque está começando a lua nova. Então é importante que a gente trabalhe nesse sentido também. Dá para a gente ver aqui também que há uma quadratura com Marte, né? Ou seja, atenção, o incômodo que vem para tomar atitude, porque o Marte representa essa quadratura, que é um incômodo para tirar a gente da zona de conforto. A partir dessa energia do eclipse, a gente precisa movimentar isso, né? Tomar alguma atitude, fazer com que as coisas aconteçam. Então é uma energia que pode ser até trazer uma impulsividade. Então é importante também analisar, porque isso vai ser importante não só para esse momento do eclipse, mas também para a lunação em diante. Vale a pena lembrar também que o Marte está em Câncer e essa energia fica ali com a necessidade de ser compensada porque a posição onde ele está em queda. O ascendente cai a 11 graus de Peixes, ou seja, para lidar com tudo isso, com essa energia, com esse momento do eclipse, a gente também precisa de amor incondicional, de sensibilidade, de se atentar muitas vezes para necessidades dos outros, então ter uma empatia, ter uma compaixão, pode ajudar, só que também a gente precisa ter um certo zelo com a necessidade de fuga. E o eclipse pode causar esse efeito também, então vamos nos atentar para isso, porque muitas vezes a gente pode perder o contato, porque causa essa cegueira simbólica. Então aquilo que a gente enxergava, agora a gente não vê com tanta facilidade. A gente pode querer sim buscar fugas, né? Fugir daquilo que a gente precisava enxergar nesse eclipse. Lá no meio do céu, a 11 graus, está o signo de Sagitário, né? Então apontando pra gente o quê? A bússola desse eclipse quer dizer que a gente precisa ampliar o horizonte. Tanto na vida pública, na carreira e profissão, a gente precisa ter esse olhar mais amplo, né? De enxergar longe, mas também de trazer otimismo, fé, continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo vai ser primordial para que a gente possa ter um sucesso e consiga, muitas vezes, transformar os desafios que o eclipse manifestar em vitórias. Porque às vezes a gente fica nessa, nossa, mas o eclipse, o que eu vou fazer, não sei o quê, quando na verdade o que a gente precisava é enxergar isso e usar isso favoravelmente. Então tá aqui a 11 graus de Sagitário mostrando pra gente que a gente precisa se atentar a isso também, ampliando o horizonte, porque se a visão ficar restrita ao local, ao entorno, a gente fica cego, né? Vamos lembrar que está falando de eclipse, então a gente perde a visão, não consegue enxergar além e fica restrito ao que está acontecendo aparentemente, né? Então a gente fica só naquilo ali, desperdiça o potencial de ampliar a visão, de enxergar ao longe. Sagitário, o símbolozinho é essa flecha aqui, que pede que a gente atire o mais longe possível e a partir daí percorra, né, a distância, né, criando metas, criando horizontes mais amplos. Então, quanto mais a gente ampliar o campo desse eclipse, melhor vai ser para a gente lidar com essa energia. Então agora vamos dar uma olhada no que vai acontecer e como vai ser esse eclipse, né? Vai ser um eclipse anular, o que significa que a Lua vai obstruir a luz do Sol, mas não totalmente. Então vai criar como se fosse aquele anel de fogo em torno do Sol. Só que lembrando mais uma vez, aqui no Brasil a gente não vai ter essa visão. Então vamos dar uma olhada em mais detalhes de como vai ser esse eclipse. Então aqui, ó, no momento que começa, né, a Lua tá entrando ali na rota do Sol e vai aos poucos ali, vai cobrindo toda a luz do Sol até que resta somente aquele halo, né, o anel de fogo ali, muito bonito para quem tiver visão desse eclipse, que vai ser só na região sul ali, do extremo sul da América do Sul,
Nesse outro gráfico a gente tem como vai ser essa passagem, né? Iniciando aqui no Pacífico Sul, afetando essas faixas todas aqui, e no caminho do meio, aonde a Lua vai passar, né? Então a luz do Sol, enquanto a Lua está obstruindo, vai fazer esse trajeto aqui. E esse trajeto vai ser o principal ponto onde vai ser abalado a energia, né? Causando essa vibração e mexendo com muita coisa. Não é que o eclipse em si tem alguma coisa, ganha alguma energia, mas onde ele passa a gente observa que acontecem sim coisas. Ele é um indicativo do que pode acontecer. Aqui a gente tem uma visão do globo, né, mostrando esse mesmo caminho, e nesse outro gráfico como acontece o eclipse desde o início. Então, observe esse ponto. Esse é o ponto que mostra lá aquele caminho por onde vai passar. Então aqui, ó, vem descendo até o extremo sul da América do Sul, região da Patagônia ali, né, do Chile, no finalzinho do Chile, Ushuaia, a Terra do Fogo, né? Então esses vão ser os principais pontos. Mas aqui também, ó, tocando partes, né, bastante aqui da Argentina, mais acima Uruguai, tá bem aqui, Brasil, então também vai tocar o Paraguai, parte da Bolívia, né? Essa região toda aqui, essa região vai ser menos afetada, onde está aqui o Brasil, né? Eu tinha falado de partes da região sul, mas também tem sudeste aqui, São Paulo tá no jogo. Mas essa faixa mais distante, onde o efeito é menor, vamos dizer assim. E aí a gente precisa lidar, então, com essa força do eclipse, né? Lembrando, mais uma vez, que não precisa de pânico, mas que a gente precisa tomar certos cuidados. Principalmente trazer leveza, né? Não embarcar em correntes negativas, deixar de lado o barulho da mídia, porque é mais um eclipse com Mercúrio envolvido, então a mídia mais uma vez vai fazer barulho, é claro. Resguardar, trazer proteções, então eu sempre falo, de acordo com a crença de cada um, de acordo com os ritos de cada um, né? Se é da Umbanda, do Candomblé, de religiões de matriz africana em geral, ou cristãs, ou budistas, né, muçulmanos, quem mais eu esqueci? Hinduísta, né, o pessoal, né, do hindu aí tem uma forte ligação com a astrologia, o pessoal da astrologia védica, mas eles observam o eclipse. A astrologia na Índia é uma tradição viva ainda, então vale muito a pena considerar o que é necessário fazer de limpeza, o que é necessário fazer de purga, porque o eclipse solar é um momento de entrada de escuridão. Então a gente não pode embarcar naquilo que estava desenhado na mandala se a gente quiser ter uma passagem legal aí pelo eclipse. Então vale a pena o recado de sempre, né? Proteção, resguardar, evitar cargas negativas, principalmente porque na coletividade isso fica muito inflado, e também tá ali o mais positivo possível. Então, nesses dias, deixa um pouco das notícias de lado. A gente observou que período antes do eclipse do dia 17, vou deixar aqui o vídeo também para quem não assistiu, foi a maior bagunça. Então vale a pena, né, repensar isso, pelo menos do período do eclipse. 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois, que é o que eu sempre recomendo, né? De acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de cada um. Mas o principal é a gente se resguardar, principalmente dessas energias negativas. E como eu sempre falo na visão dos nodos, aquilo que entra também precisa sair. Então a gente não pode só receber a carga negativa e ficar com ela. Isso é natural. Então se você está com raiva, a raiva tem que ir embora, porque senão ela te faz mal. Tem que tirar de dentro de si, jogar fora, limpar, trazer maior leveza e fazer esse ciclo sempre que necessário para a gente lidar com os desafios do dia a dia que não estão sendo nem um pouco fáceis. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Me dizem aí se vocês gostaram desse novo formato para apresentar a mandala, né? Lembrando que ela já estava disponível ali para quem é membro do canal, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser,
Quem não quiser ou não puder, continue assistindo, compartilhando, comentando, deixando o like para incentivar. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.